Capítulo 25. Visita ao Sr. Pococurante, um nobre veneziano. Cândido e Martim tomaram uma gôndola no Brenta e chegaram ao palácio do nobre Pococurante. Os jardins eram extensos e ornados de belas estátuas de mármore. O palácio de esplêndida arquitetura. O dono da casa, homem de 60 anos, muito rico, recebeu delicadamente os dois curiosos, mas com tão pouca solicitude que desconcertou Cândido e agradou imenso a Martim. Primeiramente, duas lindas raparigas, muito bem vestidas, serviram-lhe chocolate, muito bem batido. Cândido não pôde deixar de elogiar a sua beleza, a sua graça e a sua habilidade. São boas pessoas, disse o senador Pococurante. Faço-as dormir algumas vezes comigo, porque estou farto das damas da cidade, das suas galantarias, dos seus ciúmes, das suas zangas, dos seus humores, das suas futilidades, do seu orgulho, das suas palermices e dos sonetos que é preciso fazer ou encomendar para elas. Porém, apesar de tudo, estas duas raparigas começam já a aborrecer-me. Cândido, passeando, depois do almoço, numa comprida galeria, ficou surpreendido com a beleza dos quadros. Perguntou então que mestre tinha pintado os dois primeiros. São de Rafael, respondeu o senador. Comprei-os por alto preço, já há alguns anos, para satisfazer a minha vaidade. Dizem que são os mais belos de toda a Itália, mas não me agradam. A cor é muito sombria e as figuras são pouco arredondadas e não sobressaem. As roupagens não dão a ilusão de tecido. Em suma, digam o que disserem, não encontro nestas pinturas uma verdadeira imitação da natureza. Só gostarei de um quadro quando julgar este haver nele a própria natureza. Mas esses não existem. Possuo imensos quadros, mas nem já olho para eles. Enquanto aguardaram o jantar, Pococurante ofereceu um concerto. Cândido achou a música deliciosa. Essa barulheira, disse Pococurante, pode divertir durante meia hora, mas se dura mais tempo, cansa a toda a gente, embora ninguém ouse confessá-lo. Hoje, a música não é mais que a arte de executar coisas difíceis. E o que não é senão difícil, cansa depressa. Talvez preferisse a ópera, se não tivessem encontrado o segredo de fazer dela uma monstruosidade que nos revolta. Que vá quem quiser ouvir cantar maus versos, em que as cenas são feitas para ostentar despropositadamente 2 ou 3 canções ridículas, que fazem valorizar a garganta de uma atriz, e que se divirta quem consiga ver um castrado a cantarolar no palco o papel de César e de Catão, passeando-se em cena desajeitadamente. Quanto a mim, há muito que renunciei a essas frioleiras que fazem hoje a glória de Itália, e que alguns soberanos tão caro pagam. Cândido discordou um pouco, mas com discrição, enquanto Martim se mostrava inteiramente da opinião do senador. Foram para a mesa, e depois de um excelente jantar, dirigiram-se para a biblioteca. Cândido, vendo um Homero magnificamente encadernado, felicitou Sua Excelência pelo seu bom gosto. Eis um livro que fazia as delícias do grande Pangloss, o maior filósofo da Alemanha. Pois não faz as minhas, disse friamente Pococurante. Fizeram-me acreditar outrora que eu teria prazer com a sua leitura, mas esta repetição contínua de combates que se assemelham uns aos outros, estes deuses que agem sempre para não fazer nada de decisivo, esta Helena, que provoca a guerra e é apenas uma atriz da peça, esta Troia, que é cercada, mas que ninguém toma, tudo isto me causa um aborrecimento mortal. Perguntei algumas vezes aos sábios se eles se aborreciam tanto como eu ao ler este livro. Todas as pessoas sinceras me confessaram que o livro lhes caía das mãos, mas que era preciso tê-lo sempre na biblioteca, como um monumento da antiguidade e como aquelas medalhas enferrujadas que não podem ser objeto de comércio. Vossa Excelência pensa o mesmo de Virgílio? Perguntou Cândido. Concordo que o segundo, o quarto e o sexto livro da Eneida são excelentes, mas não creio que haja nada tão frio e insípido
como seu pio Enéas, o forte Cloantos, o amigo Acates, o pequeno Ascânio, o imbecil rei latino, a burguesa Amata e a insípida Lavínia. Prefiro o Tasso e os contos de Ariosto, que nos fazem dormir em pé. Será atrevimento perguntar-vos, senhor, disse Cândido, se ledes Horácio com grande prazer? Tem máximas de que um homem de sociedade pode tirar proveito e que, contidas em versos enérgicos, se gravam mais facilmente na memória. Mas preocupa-me muito a sua viagem a Brindes e a sua descrição de um mau jantar ou uma disputa que não sei que pupilo, cujas palavras eram, diz ele, cheias de pus, e de um outro, cujas palavras eram de vinagre. Li com extremo desgosto os seus versos contra as velhas e as bruxas, e não compreendo que mérito possa haver em dizer ao seu amigo Mecenas que, se ele for elevado à categoria dos poetas líricos, há de ferir os astros com a sua fronte sublime. Os tolos admiram tudo num autor consagrado. Eu só leio para mim, e só gosto daquilo que me dá prazer. Cândido, que tinha sido educado a nunca julgar coisa alguma por si próprio, surpreendia-se bastante com o que ouvia, mas Martim achava bastante razoável a maneira de pensar de Pococurante. Ó, aqui está um Cícero, disse Cândido. Penso que não deixais de ler este grande homem. Nunca o li, respondeu o veneziano. Que me importa que ele tenha pleiteado por Rabírio ou por Cluêncio? Tenho bastantes processos para eu próprio julgar. Gostaria mais de ler as suas obras filosóficas. Mas quando vi que ele duvidava de tudo, concluí que afinal eu sabia tanto de filosofia como ele, e que não precisava de ninguém para ser ignorante. Ah, exclamou Martim, aqui estão 80 volumes de compilações de uma academia de ciências. Deve haver entre elas alguma coisa de notável. Haveria, disse Pococurante, se alguns dos autores desses calhamaços houvesse simplesmente inventado a arte de fazer alfinetes. Mas em todos esses volumes só se encontram sistemas vãos e nem uma só coisa útil. Que infinidade de peças de teatro eu vejo aqui, disse Cândido. Em italiano, espanhol, francês. Sim, disse o senador. Há aí umas 3.000, mas só umas 3 dúzias com qualidade. E quanto a essas coletâneas de sermões, que todos juntos não valem uma página de Sêneca. Bem como a todos esses grandes volumes de teologia, compreendereis que nem eu nem ninguém jamais os abriu. Cândido deu com as estantes cheias de livros ingleses. Creio, disse ele, que um republicano deve sentir prazer com a leitura de obras tão livremente escritas. Sim, respondeu Pococurante. É belo escrever o que se pensa. É o privilégio do homem. Em toda a nossa Itália, apenas se escreve o que não se pensa. Aqueles que habitam a pátria dos Césares e dos Antoninos não ousam ter uma ideia sem licença de um jacobino. Me agradaria a liberdade que inspira os gênios ingleses, se a paixão e o espírito de partido não corrompessem tudo o que esta preciosa liberdade tem de estimável. Cândido, vendo um Milton, perguntou-lhe se ele não considerava aquele autor um grande homem. Quem? Exclamou Pococurante. Esse bárbaro que traz um comentário do primeiro capítulo do Gênesis em 10 livros de versos duros? Esse grosseiro imitador dos gregos, que desfigura de tal maneira a criação que, enquanto Moisés representa o eterno a criar o mundo pela palavra, ele faz tirar ao Messias um grande compasso de um armário do céu para traçar a sua obra? Como poderia eu estimar quem estragou o inferno e o diabo do Tasso? Quem mascara Lúcifer, ora de sapo, ora de pigmeu? Quem lhe faz respirar 100 vezes as mesmas expressões? Quem o faz disputar sobre teologia? Quem, tomando a sério a invenção única das armas de fogo de Ariosto, põe os diabos a disparar tiros de canhão dentro dos próprios céus? Nem eu, nem ninguém na Itália pode gostar de todas estas tristes extravagâncias. O casamento do pecado e da morte e as serpentes que o pecado dá à luz fazem náuseas a todo homem que tem alguma delicadeza de gosto. A longa descrição que ele faz de um hospital só pode agradar a um coveiro. Este poema obscuro, bizarro e repugnante sofreu críticas acerbas dos seus contemporâneos.
e eu julgo-o hoje tal como ele foi julgado na sua pátria quando foi publicado. Além disso, eu digo o que penso, e não me importo que os outros pensem ou não como eu. Cândido estava muito aflito com essas apreciações, porque respeitava Homero e amava um tanto Milton. Receio que este homem tenha apenas um soberano desprezo pelos nossos poetas alemães, disse ele baixinho a Martim. Não haveria grande mal nisso, respondeu Martim. Oh, que homem superior, disse Cândido entre dentes. Que grande gênio é este pouco curantê. Nada lhe pode agradar. Depois de terem assim passado em revista todos os livros, desceram ao jardim. Cândido gabou-lhe todas as belezas. Não conheço nada de tão mau gosto, disse o dono. Só temos aqui vulgaridades, mas amanhã mandarei plantar um jardim de desenho mais nobre. Quando os dois curiosos se despediram de Sua Excelência, Cândido disse a Martim: Ora bem, deveis concordar que este homem é o mais feliz de todos os homens, porque está acima de tudo o que possui. Não é bem isso, disse Martim, mas sim um homem que está aborrecido com o que tem. Platão disse há muito que os melhores estômagos não são os que rejeitam todos os alimentos. Mas, disse Cândido, não há prazer em criticar tudo, em reconhecer defeitos onde os outros julgam ver belezas? Quer dizer ter prazer em não ter prazer? Muito bem, disse Cândido, só haverá um homem feliz, que serei eu quando tornar a ver a menina Cunegundes. Sempre é bom ter esperança. Entretanto, passavam os dias e as semanas. Cacambo não aparecia e Cândido estava tão mergulhado na sua dor que não reparou que nem Paquete nem o irmão Giroflé tinham voltado ao menos para lhe agradecerem.